E aí pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa 36ª aula do curso de Bioquímica, ainda falando de bioenergética, vou falar para vocês um pouco da descrição das reações de oxidação e redução nos sistemas biológicos. Na aula passada a gente falou rapidamente para vocês como é a reação de oxidação e redução. Aqui a gente vai dar um enfoque um pouco maior para os sistemas biológicos. Então, especificamente nessa aula, na parte de conceitos gerais, a gente vai rever um tópico que a gente viu na aula anterior e vou mostrar para vocês os estados de oxidação do carbono presente na biosfera, ou seja, como o nosso organismo, na sua constituição maior, é feita de um esqueleto carbônico, obviamente nós temos que estudar os processos de oxidação no carbono. E aí a gente vai entender como é que funciona esse processo de oxidação e quais são os estados oxidados aí do carbono. É extremamente importante a gente entender isso, beleza, pessoal? Bom, então vamos começar aqui mostrando essa figura que a gente já viu na aula passada, para entender o que era o agente redutor e o agente oxidante. Basicamente, o agente redutor é o agente que doa elétrons para o agente oxidante. E o agente oxidante é o agente que retira os elétrons do agente redutor. Então, sempre vai existir nas reações um agente oxidante e um agente redutor. Essa reação aqui, que é uma reação entre dois metais, é uma reação que acontece no nosso sistema orgânico. Porém, nas reações biológicas, a maioria dos processos de oxidação e redução envolvem carbonos que são capazes de doar ou aceptar os elétrons. Então, essas reações do nosso organismo, que envolvem etapas enzimáticas de transferência de elétrons, muitas vezes têm relação íntima com a oxidação ou redução de carbonos. Beleza, pessoal? E para a gente entender esses estados de oxidação, a gente tem que lembrar que as reações biológicas de oxidação e de redução também frequentemente envolvem a desidrogenação dos carbonos, processo este conduzido pelas desidrogenases. Então, toda vez que você vê um processo metabólico na qual tenha uma enzima desidrogenase envolvida, você estará promovendo uma reação de oxidação de algum carbono de alguma molécula específica. Beleza, pessoal? E eu coloquei aqui para vocês os estados de oxidação do carbono, de um modo geral. Eu não vou demonstrar para vocês aqui todos os carbonos de diferentes estruturas químicas, como por exemplo da glicose, porque isso a gente vai ver em aulas futuras. Eu coloquei de um modo geral o carbono que é mais reduzido até o carbono que é mais oxidado. Beleza? E a gente vai fazendo aí uma triagem até chegar no carbono mais oxidado. Então aqui nós temos esses três exemplos, o metano, etano e eteno. Veja que neste carbono nós temos as ligações aqui covalentes com os hidrogênios, certo? E nós temos os elétrons em vermelho e em preto. O que significa cada um desses tipos de elétrons? Basicamente, o carbono que possui os elétrons em vermelho significa que estes elétrons eles podem participar de uma reação de óxido-redução. Nesse estado, o metano ele é um potente agente redutor, ou seja, ele pode doar os seus elétrons para uma gama variada de agentes oxidantes. Então, todos os elétrons do metano, ou seja, os 8 elétrons aqui que estão presentes na molécula do etano, são passíveis de serem oxidados. E aí, quando a gente tem uma oxidação do metano, nós formamos aqui o etano. Pode formar outra molécula também, mas o etano, veja que, pelo fato de termos um carbono ligado com o outro, isso faz com que um dos elétrons não seja passível de ser oxidado. Porque a oxidação ela depende muito da eletronegatividade. Como o carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, mas pouca coisa mais é possível oxidá-lo. Mas como a eletronegatividade do carbono com o carbono é idêntica, não é possível promover essa reação de oxidação aqui deste carbono. Então, o etano ele tem apenas 7 elétrons disponíveis para oxidação. E aí, conforme nós vamos compartilhando os elétrons aqui de uma forma mais geral, ou seja, aqui no eteno, nós temos 2 pares de elétrons serão compartilhados. Então, significa que mais 2 elétrons, mais um par de elétrons aqui não pode ser oxidado. Então, o eteno ele consegue doar até 6 elétrons aí para uma reação de oxidação. E se nós formos descendo na escala, nós vamos ver que o etanol, aqui, este carbono específico, ele consegue doar até 5 elétrons, porque veja, o oxigênio, que compartilha aqui os elétrons com o carbono, por ele ser muito eletronegativo,
ele atrai os elétrons para ele e impede que esses elétrons participem de reações de óxido de redução, ok? Em relação aqui ao acetileno, é a mesma coisa que o etanol. 5 elétrons apenas são capazes de serem doados para reações de oxidação, porque nós temos 3 pares de ligações duplas aqui com outro carbono. Então, para cada par, nós perdemos um elétron para ser oxidado. Então, nós podemos utilizar apenas 5 elétrons aqui deste carbono para reações de oxidação. E aí nós vamos descendo, formaldeído 4 elétrons, acetaldeído 3 elétrons, acetona 2, ácido fórmico 2 elétrons, monóxido de carbono 2 elétrons, ácido acético 1 elétron e o dióxido de carbono, que ele não tem nenhum elétron para participar de reações de oxidação, visto que a potência do oxigênio, por ser um átomo extremamente eletronegativo e atrair a nuvem de elétrons para ele, como nós temos 2 oxigênios compartilhando aqui todos os elétrons deste carbono, nós dizemos que o dióxido de carbono é o estado mais oxidado do carbono. Então, o metano é o estado mais reduzido do carbono e o dióxido de carbono é o estado mais oxidado do carbono. Quando chega no estado de dióxido de carbono, já não há mais o que ser feito para participar de reações biológicas, salvo nos casos que envolvem a anidrase carbônica para a síntese de ácido carbônico. Mas, em condições de geração de energia, o dióxido de carbono já não é mais passível de doar elétrons para coenzimas reduzidas, que eu vou explicar para vocês depois o que é. E aí, ele não tem mais condições de participar em nenhum processo metabólico energético. Então, é o estado fundamentalmente oxidado do carbono. Beleza, pessoal? Então, essa foi a referência que eu quis dizer para essa aula, uma aula bem rapidinha, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, dê aquele joinha, ajuda a compartilhar o vídeo. Quanto mais pessoas fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com o nosso material. E se você quiser participar, se inscreve lá no canal do YouTube e participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também pode. Como sempre, as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, turminha? Então é isso aí, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.